entender isso, que é tão comum que tanto que as pessoas acham que é só do ser humano. Não, existe mais de 2.000 animais, desde vermes até grandes mamíferos que têm comportamentos homossexuais. Está muito na natureza. A gente não sabe a origem, né? Tem gente que contesta que seria um controle populacional natural, seleção natural. Pode ser, a gente não sabe. Né? Mas está aí. Mas está aí, existe, né? E aí a questão é que eu estou colocando. Então as pessoas pegam isso e precisaram dar um nome, precisaram colocar isso, precisaram se congregar para lutar por seus direitos. Então quando você fala que hoje tem um movimento LGBTI+, né? Eu uso essa sigla, vocês vão ver LGBTQI. Depois LGBT explica pra gente essa diferença. Mas eu uso porque são siglas que representam grupos de indivíduos, né, que se assemelham em determinados aspectos, que sofrem algum tipo de discriminação ou preconceito ou que são alijados de direitos. E por isso eles se congregaram e hoje fazem um movimento, como tem o movimento de mulheres, movimento indígena, movimento negro, né? E também existem as questões que se intercruzam, porque eu posso ser um indígena, negro, gay, vivendo na favela, ser uma perna, né? Enfim, então assim, as coisas se agregam. E quanto mais eu tiver marcadores sociais, né, que são discriminados na sociedade, mais peso eu tenho e mais eu tenho que reivindicar para o meu direito de existir. E qual a diferença do que na sigla e sem o que, para a gente poder entender? Nós, no Movimento Nacional, usamos a sigla LGBTI+, né? Seria lésbicas, gays, bissexuais, o T serve para travestis e transexuais, englobando mulheres trans e homens trans e pessoas trans masculinas. E aí eu vou falar por que é pessoas trans masculinas, porque tem indivíduos que são trans que não se reconhecem necessariamente como homem, né, ou mulher, no sentido do machismo, né, incorporado, né, aquele homem, o macho. E tem as pessoas não binárias, que também está dentro do guarda-chuva trans, que sejam não binária seria a pessoa que não se identifica com o binarismo de gênero, que é o construto cultural de homem ou mulher, que a gente aprende desde de pequenininho, quando nossa mãe faz lá o ultrassom e vê lá se tem, né, um pênis ou uma vagina, ela já compra um enxoval rosa ou azul, ou seu time de futebol já vai ser o Fluminense, ou você já vai entrar no balé, já se constrói uma história em cima de você. Os brinquedos já são definidos, você vai brincar de bola, vai brincar de casinha, boneca, tudo é definido. Só que são construções da sociedade, é cultural. Sim, se eu for para o meio de um índio lá na África, lá numa tribo da África, eles não vão ter a mesma visão que a gente tem aqui. Não vai ter. Então é bem isso. E aí, se as pessoas não se identificam com esse binarismo de construtos culturais, de ser homem ou ser mulher, então para ela tanto faz, eu posso ser qualquer coisa. Seria posso ser andrógeno, a posso filha ser... da Angelina Jolie, que... Sim. Né? Que ela se veste de roupa masculina. Porque indumentária ela também... Você falou dos brinquedos, isso é muito interessante, porque a minha filha Carolina, ela, quando ela era mais nova, ganhou um brinquedo que era uma boneca grande, assim, acho que era Jéssica o nome, do Lazy Tal, acho que era o nome do desenho lá que tinha. E aí eu dei para ela 2 golzinhos com uma bola, né? E aí todo final de ano, né, a minha ex-mulher pegava os brinquedos lá velhos e dava para um orfanato lá. E aí ela procurando a boneca dela, procurando a boneca, aí daqui a pouco, mãe, cadê a boneca? Eu falei assim, filha, eu joguei, ela falou, mãe, logo minha goleira, que ela botava a boneca no meio do gol e ficava chutando lá. Não era pra brincar de boneca. Era pra brincar de boneca. Era pra jogar a goleira, cara. Então, realmente, os brinquedos, a gente tem que esperar para saber o gosto realmente do indivíduo que você está falando, não tem jeito. Hoje tem mudado, né, um pouquinho isso, as questões dos brinquedos, que bom. Mas deixa eu só concluir. Então, aí se eu falei do guarda-chuva trans. E aí você tem o bissexual, que eu já falei, e tem o intersexo. A pessoa intersexo são pessoas que nascem com caracteres biológicos de ambos os sexos, ou seja, nasce com um pênis com uma vagina junto, ou caracteres secundários, por exemplo, é uma pessoa que tem um pênis, mas tem seios, ou tem uma voz mais grossa. Como aquela personagem da novela Buba,
que ela tinha pênis e vagina. Antigamente também. Antigamente tá se entregando, hein? Antigamente a gente chamava de hermafrodita, só que hoje hermafrodita é apenas para animais, tá? Que não, e quando a é pessoa nasce, assim, com os dois órgãos genitais, como que... A grande questão hoje que a reivindicação de pessoas intersexos é pelo direito da decisão do seu corpo. Porque geralmente é o médico ou a família que decide qual vai ser o gênero daquela criança. E quando ela chega na adolescência, ela se percebe, gente, eu não sou isso, me mutilaram. Entendeu? Tiraram mesmo que fosse um micropênis, para a pessoa aquilo significaria alguma coisa. Mas, Júlio, isso não tem, às vezes, essa parte fisiológica, não tem um prazo, por exemplo. Olha só, você tem que definir, não existe isso. Você pode... Geralmente hoje, quando a criança nasce, já tem uma réguazinha que mede lá, se for um micropênis menor do que isso, a pessoa... Tem que tirar. O médico considera como se fosse sexo feminino, faz a operação para sexo feminino. Só que acontece que essa pessoa chega na puberdade... Que não quer, né? Pode ser que não quer, mas às vezes o médico ele intervém mesmo sem a família. Mas de repente pode dar algum problema também, né? Sim, hormonal, algum problema hormonal. Sim, mas aí precisa ter um acompanhamento dessa criança na vida dela para ela se desenvolver. Mas a questão é, ela chega na puberdade e ela começa e ela não se reconhece, existem conflitos. Eu tenho um companheiro que é o Amiel, que ele passou por esse processo, ele foi mutilado quando criança. Quando ele chegou à puberdade, ele viu que ele era um homem. E ele tem que fazer um processo de transição, ou seja, hoje ele é um homem trans, mas intersexo. Né? Porque ele, desde sempre, ele era um homem. Só que condicionaram ele a ser uma menina. E aí isso é uma questão. E aí entramos nas outras letrinhas, né? O queer, né? O queer é um termo em inglês que é um guarda-chuva que significa estranhamento, que é para todas essas identidades que não são o padrão da sociedade, né? O padrão heteronormativo. Só que a gente contesta aqui porque o queer é uma teoria da Judith Butler, que é uma socióloga, que fala sobre isso, e ela fala que não é uma identidade propriamente dita. As pessoas incorporaram isso como uma identidade. Então a gente não usa aqui no Brasil, né, apesar que você vai ver reproduzido na imprensa, né, e tal. E tem também o pansexual, que eu já falei, né, que seria essas pessoas que congregam. E tem também os agêneros, que são pessoas que não se consideram nem de um gênero nem de outro, é muito parecido com o não binário, mas e tal. Tem as pessoas de gênero fluido, ou seja, que a pessoa, hoje eu tô mais homem, então eu vou vestir roupa de homem, amanhã eu tô feminino, vou fazer a unha. Assim. Depende de como acorda, né, Ju? Do humor. E vai do mundo. E tem os assexuais, que são pessoas que só se relacionam romanticamente com as pessoas, mas existem vários graus, isso aí também não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas pessoas, bem complexo. Pessoas que se... Ela não quer ter o sexo com a pessoa, geralmente ela não quer, ou só quer ter o sexo a partir do momento que ela conhece a pessoa, ter todo o processo romântico e tal. E aí elas também como se fosse um amor platônico. Entraram dentro da sopinha de letrinhas. O simpatizante, Júlio, foi exterminado? Não, o simpatizante é o aliado hoje, o ally. No inglês você tem lá o ally. E eu estava agora no Canadá, muito legal isso, para você ver como as culturas são diferentes. Lá eles têm o Two Spirits, que é os dois espíritos, que são os indígenas, que são justamente essa coisa do ambíguo, de ter